Bom dia, boa noite, boa tarde para você que está assistindo o nosso vídeo através do WhatsApp. Meus irmãos, nessa aula eu quero ensinar para vocês o que significa a palavra narcisista, o que está por trás de um narcisista e o porquê que ele age de uma maneira deselegante, desnecessária e também desleal. Meus irmãos, é nítido e é perceptível o comportamento de um narcisista. Você pode observar que a primeira característica de um narcisista é o padrão ou o desejo de grandiosidade. O narcisista ele tem aquele desejo de ser o melhor, de ser o mais bonito, de ser o mais rico, o mais inteligente. Então sempre ele vai querer estar acima dos outros, ele nunca vai querer estar por baixo. Então é uma das características principais de um narcisista, é o desejo e o padrão de grandiosidade. Se você observar que alguém tem esse tipo de comportamento, você pode estar observando ou olhando um narcisista ou uma narcisista se for mulher. Meus irmãos, é muito interessante. Percebemos que existe outras características também de um narcisista, não apenas o desejo de grandiosidade. O narcisista também ele possui uma autoestima fragilizada. Apesar que ele quer sempre ser o mais bonito, o melhor, ele quer manipular, mas ele também tem uma fragilidade em suas emoções. É alguém ferido querendo ser forte. É alguém que foi machucado querendo ferir outras pessoas. Então o narcisista ele tem essa segunda característica por causa de um interior ferido, alguém que não foi curado no seu interior. Então ele tem um desejo excessivo de admiração. Sempre ele ou ela quer ser admirada, quer que as pessoas fiquem observando. Um narcisista ou uma narcisista quer ser o centro das atenções. Se for necessário, até mente só para ter a atenção voltado para ele ou voltado para ela. Então é uma das características também de um narcisista, alguém que inventa história, alguém que pode até inventar alguma coisa só para ter a atenção voltado para ele ou voltado para ela. Às vezes pode ser na inocência, mas a maioria das vezes o narcisista ele toma atitudes que podem prejudicar a vida de muitas pessoas. Meus irmãos, existe também a característica que um narcisista ele sempre vai ser arrogante. Ele não consegue conversar de forma pacífica com as pessoas. Ele é estúpido, ele é arrogante, ou ela sempre age de uma maneira que vai querer humilhar outra pessoa, porque ele tem um padrão de grandiosidade nele. Então é uma das características, é arrogante, é soberbo e não consegue falar pacificamente, porque a humildade já não existe nessa pessoa. O desejo de autoestima, ele também, o narcisista, ele não consegue conviver socialmente com as pessoas, porque é uma pessoa que se irrita fácil, fica nervosa ou nervoso por qualquer coisa, já fica estressado. É por isso que temos que tomar cuidado. Quantas mulheres não estão debaixo de um teto de um narcisista? Alguém que está querendo controlar a vida dela, manipular, alguém que até mesmo inventa histórias só para se sobressair, porque tem um desejo de grandiosidade, mas um ego fragilizado dentro dele ou dentro dela.
Então precisamos entender, você que é casado, para você mulher, toma muito cuidado, porque talvez você esteja debaixo de um teto de um narcisista, alguém que quer ser o ditador da sua história. Casamento não é para ter um ditador e nem uma ditadora, não. Casamento é uma união, é um pacto entre você e o seu esposo. É um pacto entre você, marido, e a sua mulher. Então vocês precisam entender que ambos se tornam uma só carne. Não é para um mandar e o outro ficar calado. Não é para um oprimir e o outro ficar calado, não. Os dois têm que ter voz ativa. Senão você estar vivendo sobre jugo de alguém, ou alguém que já se tornou ou é um narcisista dentro de sua casa. Então vamos tomar cuidado. Muitos casamentos acabam por causa de uma narcisista ou de um narcisista, e às vezes quem sofre é os filhos. Por quê? A próxima pessoa na qual esse homem vai arrumar, ou essa mulher vai arrumar para namorar, ou até mesmo para casar pela segunda vez, quem vai sofrer são as crianças, porque talvez o narcisista só largou de uma para agora manipular ou querer oprimir a outra pessoa. Então vamos tomar cuidado. Essa é uma das características de um narcisista. Alguém que sempre vai querer se sobressair, alguém que tem um ego fragilizado, mas quer ser o melhor, quer ser o mais grande, quer que as pessoas fiquem observando ele ou ela. Vamos tomar muito cuidado, porque o narcisista é arrogante, ele é soberbo, ele não tem humildade no coração. Vamos tomar cuidado e vamos observar. Toma muito cuidado, pessoas que você coloca na sua casa. Por quê? Porque a porta é o lugar da decisão. É na porta que você decide quem entra e é na porta que você decide quem sai. Tem muitas pessoas que às vezes você coloca dentro de sua casa, e quando essa pessoa entra, ela entra de um jeito, mas quando ela sai, ela pode levar o seu casamento junto. Toma muito cuidado com as amizades. Toma muito cuidado, porque o narcisista pode entrar na sua casa, uma narcisista pode entrar na sua casa, manipular o teu pensamento, destruir a tua história, acabar com a tua promessa, e você nem sequer vai perceber. Então vamos estar atentos a esse toque. Vamos observar esse tipo de gente, manipuladora, mentirosa ou mentiroso, que conta até mentira para se sobressair, para ter atenção voltada para ele ou para ela. Então pega essas dicas e eu creio que essa aula enriqueceu o teu conhecimento. Observa, observa e observa. 3 fundamentos na qual você jamais vai esquecer: observar, continuar observando e persistir em observar, porque só assim você vai ter bons resultados.